Olá, muito boa tarde. A alça viária que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas, na Avenida Rodrigo Otávio, foi liberada esta manhã. Mas apesar da sinalização no local e da presença de agentes de trânsito, muitos motoristas ficaram confusos com a mudança do fluxo no local. A partir de agora, o motorista que trafegar pela Avenida Rodrigo Otávio, no sentido Coroado-Japim, deve ficar atento às mudanças de fluxo no local. A mudança foi realizada pelo setor de engenharia do órgão municipal de trânsito para minimizar os engarrafamentos naquela área. Quem vai para o UFAM não faz mais o retorno pela direita. No momento em que ele saiu do viaduto ou veio da rotatória do Coroado, se ele vai para o Japim, se mantém à direita. Tem duas pistas na direita para ele seguir em frente, então não perde em nada a capacidade. E quem entra na UFAM, que fazia pela direita, ele se mantém à esquerda agora. E vai ter duas pistas para entrar na UFAM, também com a mesma capacidade. Muitos motoristas ainda parecem confusos com a mudança. Eles pedem mais sinalização. Esse início de mudança assim é sempre meio confuso, né? Geralmente é confuso, que o pessoal está acostumando ainda, né? Não houve aviso ainda, né? Então a gente está indo assim um pouco no escuro. Agora a ideia é boa porque na Constantino Neri tem algo similar e funciona em frente a uma padaria lá. Olha, a sinalização dá para entender porque tem os agentes aqui que estão informando pra gente. Com o passar do tempo a gente vai ver como é que vai ficar com esse trânsito de Manaus. Não, vou passar direto. E veio na pista de quem dobra. Mas por falta de divulgação, né? Tem motorista que está dando a sua opinião, a gente está aqui escutando, é legal isso, de ter essa interação com as pessoas. Tem outros que estão parabenizando, outros estão pedindo mais sinalização, enfim. Nós estamos aqui no meio do trânsito, nós estamos com essa interação com a população, a gente quer isso mesmo, para que a gente possa ir ajustando a modificação de acordo com aquilo que a gente vai sentindo do trânsito. O trânsito é dinâmico. Outra mudança é para o motorista que sai da Universidade Federal do Amazonas no sentido Japim. A partir de hoje, esse motorista vai ter que fazer o retorno na rotatória do Coroado. O sentido Japim-Coroado não sofreu nenhuma alteração. Plantas amazônicas são testadas em laboratório e podem ser transformadas em medicamentos contra a malária. 2 estudos em andamento no INPA, aqui na capital, mostram que extratos de algumas espécies têm propriedades para combater a doença. Parece terra, mas é desse pó, resíduo de semente de andiroba, que pode sair um medicamento inovador contra a malária. Tiago conseguiu extrair substâncias que têm ação inseticida e antimalárica. A novidade é o isolamento de uma molécula de limonoide, presente na andiroba. O composto é inédito, só é necessário ainda fazer testes biológicos para ter certeza de sua atividade antimalárica. No mesmo laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Renata testa extratos de 12 plantas, como o guaraná e a caferana da várzea. Elas são frequentemente usadas no tratamento da malária pelos povos da região. Aqui, a pesquisadora tenta comprovar a eficácia do saber tradicional. Para saber se realmente a população está utilizando da forma correta, se faz mal à saúde da população. Então a gente pode descartar algumas plantas que não estão sendo utilizadas, mas que não estão tendo finalidade para a malária. 72 extratos de plantas estão sendo testados. Alguns deles já apresentaram propriedades que combatem a malária. A ideia é chegar às substâncias responsáveis por essa atividade, para que no futuro novos medicamentos contra a doença sejam produzidos. A partir daí nós possamos fazer patente e gerar medicamentos, no futuro. O plasmódio da malária já existe resistência. Então essa resistência é um grande desafio para a ciência, porque a malária ela não tem vacina. Por ano são registrados no mundo todo cerca de 300 milhões de casos de malária, a maioria no continente africano. Em 2011, o Brasil registrou 263 mil casos da doença, o melhor índice nos últimos 30 anos. Mas especialistas afirmam que ainda estamos longe de controlar a malária. Os novos estudos apontam alternativas que podem salvar vidas e dar tratamento eficaz aos pacientes. Muitas vezes o valor da floresta é um valor madeireiro, mas a gente tem um grande potencial medicinal. O deputado federal Henrique Oliveira teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas nesta quinta-feira. O parlamentar foi acusado pelo Ministério Público Federal de abuso de poder dos meios de comunicação durante a corrida eleitoral de 2010. A decisão ainda cabe recurso no Superior Tribunal Eleitoral.
Por telefone, o deputado disse que respeita a decisão da Justiça Eleitoral, mas garante que vai esgotar todos os mecanismos jurídicos para reverter a situação. E o Tribunal de Contas do Estado julgou ilegal o convênio no valor de R$ 3.300.000 firmado entre a Manaus Tour e a instituição Unidos pela Amazônia, que criou a orquestra Manaus Band. O ex-diretor-presidente da Manaus Tour, Arlindo Júnior, foi multado em pouco mais de R$ 32.000 pela assinatura do contrato, que, segundo o Ministério Público de Contas, apresentou falta de critérios para a escolha da IUPAM e a inexistência das despesas a serem realizadas. Na mesma sessão desta quinta-feira, o TCE julgou irregular as contas do ex-prefeito de Eirunepé, de Sica Valério, durante o ano de 2010. A multa para o ex-prefeito é de R$ 31.000. Entre as irregularidades apontadas na prestação de contas estão o atraso do encaminhamento dos balancetes financeiros, a ausência dos relatórios resumidos da execução orçamentária e também da gestão fiscal. No próximo bloco, Justiça do Amazonas acata denúncia contra os 3 acusados pelo assassinato da família Belota, aqui na capital. E ainda, projeto que garante assistência jurídica gratuita é retomado em Manaus.